Boa tarde aí a todo mundo. É um prazer de novo retornar e esperando que o Instagram permaneça fiel, porque de manhã ele teve muito problema, não sei se foi só no meu Instagram, no Instagram de vocês, mas pela manhã vários amigos meus relataram aí um problema de comunicação do Instagram, principalmente em lives, né? Então é um prazer, é uma honra estar com vocês aí. Espero contribuir de alguma forma, tudo que a gente pode agregar na vida de vocês, tá bom? Então, desde já, muito obrigado, é uma honra você me permitir entrar um pouquinho no convívio aí da tua casa ou de onde você esteja, é um prazer. Dá um ok para mim, coloca a cidade, coloca o estado e vamos lá, vamos tocar o bonde aí. Thiago Ramalho vai estar com a gente aí, né? Ele vai poder nos colaborar bastante aí com tudo que a gente tem de melhor aí, tá bom? Então dá o ok, boa tarde, Edu Pinda, Edu vem de Eduardo, acredito eu, né? Jader, Elane, Jader, Obsberg, acho que é isso, né? Novo Progresso Pará, Antônio Gomes, Funcional Musculação, mas eu não sei, provavelmente não é o teu nome, né? Senão seria um nome diferente. Rio de Janeiro, cara, é a Sica, Espírito Santo, musculação, mas teu nome aí, eu quero saber o teu nome. Alex Luz, Jade Rosenberg, é isso, Rosenberg, Josi, Alex, Guilherme, é o Guilherme Teles, amigão meu da Federal lá do Rio de Janeiro, a gente vai fazer uma live. Ó, o Márcio aí, o Márcio Câmara faz um trabalho maravilhoso aí com o idoso, o mestrado dele foi nisso, e tive o prazer aí, preciso dar o feedback até do lindo material dele, do artigo, né, do livro, da defesa de mestrado dele, trazendo um conceito novo aí, dinapenia. Me corrija aí, Marcião, me corrija aí. Tiagão já tá na área, que bom, o Thiago Ramalho já tá na área. Vamos lá, eu acho que é um momento legal, quanto mais a gente agregar de pessoas aí, vai ser bem bacana. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, né? Apesar que todo mundo acho que me conhece, sou o Léo, é um prazer a gente estar num momento gostoso aí, no sentido de trocas de informação, Eduardo Praia Grande. Então, eu tenho o Alex é Anatomy Fitness, né? Eu já dei curso aí, né, Lê? Como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer enorme aí estar com vocês. E para quem não me conhece, me siga na bio. Na bio tem o Telegram, tem um novo canal no YouTube, que é onde todas as minhas lives estão sendo disponibilizadas lá. Então eu acredito que já são mais de 8 ou 9 lives bem legais, né? Para quem perdeu, por exemplo, trabalhos de idosos, treinamento funcional, multicomponente, putz, ficou uma live incrível, o pessoal gostou bastante e é só acessar meu canal do YouTube, tá bom? Eu vou chamar então o Thiago e a gente vai bater um papo. Enquanto isso, tem uma setinha aqui, convida as pessoas para participar. Acho tão legal quando vocês chamam, significa que a gente está tudo do mesmo lado aí, tá? Então deixa eu ver se o Thiagão tá por aqui. Thiago. Achei. Tiagão. Vamos ver se o Thiago aí, se foi uma mensagem para ele. Bem-vindos todos aí. Tiagão, faz uma gentileza, vê se você recebeu a notificação. Se você não recebeu, acena de novo para mim, que aí eu já estou convidando aí os amigos para a gente conversar. Vai ser bem legal aí. Tiagão, então dá um ok aí pra mim, dá uma chamada pra mim, que eu já te convido aqui de novo. Olha ele aqui, ó, que lindo. Se o Tiagão surge, se ele surgir, significa que o sinal vai estar bom. Se ele não surgir, o sinal está caindo. Olha lá, professor que ganha dinheiro, ele tem um Wi-Fi que é o Wi-Fi do Espírito Santo. Ou seja, não cai o sinal de jeito nenhum. Isso daí tem poder transcendente, divino, né? Fala, Léo, tudo bem, velho? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo aí. É um prazer assim, bacana estar conversando com você.
Tenho te acompanhado já há um bom tempo aí, pela maestria que você tem dado, não só cursos, né, na área de personal, de capacitação também para nós, que somos importantes nesse mercado, mas também a tua parte prática, que eu acho que é tão legal, né? Uma das coisas que eu tenho percebido bastante, viu, Tiagão? Acho que você vai concordar comigo, é que tem muita gente que fala de personal, mas nunca deu aula de personal, né? É curioso. Fala de emagrecimento, mas nunca treinou na vida. Então são coisas meio paradoxais. Então eu fico muito feliz quando eu vejo assim, pessoas que se dedicam na busca do conhecimento e da ciência e que ela entende que isso daí é, na verdade, a própria prática, né? A prática, na verdade, ela é essa integralidade do que nós chamamos de uma teorização, mas ela não desassociou nunca da prática, ela faz parte da prática, né? E o mais legal ainda é que a gente percebe que muita coisa que a gente estuda, quando a gente vai colocar num contexto de mercado, as coisas não funcionam tão fáceis assim. Não é o passo A, o passo B, o passo C que vai acontecer. Não é uma magia tão simplória, senão todo mundo seria milionário e rico, né? Então não tem jeito. É verdade. Cara, primeira coisa eu quero te agradecer, né, por abrir o teu espaço aqui, por fazer esse convite para a gente poder bater esse papo. É um prazer, é uma honra estar falando aqui com você. Você é um cara que eu admiro já de muito, muito, muito tempo, né? Você faz um trabalho muito bacana dentro dos cursos, na graduação, quando você estava ministrando aulas na graduação, enfim. É um cara assim que todas as pessoas que vêm até Natal, né, pelo Instituto Valorize, todos os professores, né, os grandes players do mercado, de palestras, de educação física que vêm até Natal, todos eles falam muito bem sobre o seu trabalho, falam muito bem sobre você. Então, essa pandemia, ela infelizmente, ela dificultou esse momento da gente se encontrar pessoalmente, mas eu tenho certeza que no futuro bem próximo a gente vai estar aqui em Natal, comendo camarão, tomando uma cerveja, conversando um pouco. Porque assim, você sabe que o Leônidas, ele me levou assim para jantar, depois que eu dei aula na Federal aí, né? Me levou para jantar meio que obrigado, entendeu? Porque ele foi dar curso e ele me deixou. Ó, se ele estiver ouvindo aí. Aí depois ele falou, Léo, vamos jantar. Então, por favor, a gente tem agora a obrigação de 2020 ou 2021, se Deus assim permitir, vamos fazer um curso. Gestão e parte técnica pensando em hipertrofia, emagrecimento. A gente pode juntar tudo isso aí, que vai ser uma honra estar dividindo com vocês. Não, e vamos aí, sim, já está fechado. Putz, vai ser... Eu vou ficar muito feliz, de verdade. Eu fico muito feliz, Tiagão, não sei se você sabe, a minha família é de Rio Grande do Norte, né? A minha família de parte de vô é de Caicó. Então, eu fiquei muito feliz quando eu fui dar aula na Federal aí, pelo convite do Leônidas, e tinha acho que um aluno ou dois alunos que era de Caicó. E aquilo para mim veio assim, a ficha caiu. Eu falei, puta, meu avô é daqui. E aquilo me emocionou de uma tal maneira que os alunos que estavam lá na pós aí, eles perceberam que eu comecei a lacrimejar e chorar. Aí ele falou, por que você está chorando? Eu falei, putz, você não sabe quanto que é importante eu entender que eu tenho uma origem que no nosso Brasil ainda tem muito preconceito. Ainda existem muitas barreiras assim sociais. E eu percebi isso claramente, graças a Deus, Deus tem dado a oportunidade de viajar bastante, Tiagão. E a gente tem percebido que, de fato, o preconceito ainda existe de várias formas, né? Ele é um pouco mais, talvez, velado, mas eu costumo dizer assim, só quem percebe o preconceito é o que realmente vive essa realidade, né? Então, assim, eu tenho grandes amigos meus que, graças a Deus, hoje está mudando. Excelentes pesquisadores, excelentes profissionais, excelentes professores, que hoje começou a abrir a barreira para o Brasil. Estão abrindo, mas a gente não vê ainda do jeito que deveria ser, né? Então é assim, eu quando vejo você almejando aí, já tendo uma prospecção nacional, o Igor Conterato, o Leônidas, o próprio Márcio aí, Câmara, que acabou de falar, que também fez mestrado aí na Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Puxa, para mim, sim, ela incha meu coração, né? Então, assim, é uma honra mostrar que nós somos, de fato, importantes no cenário como educação física e que, de verdade, eu tenho algumas questões, você que agora está mais atuante, você vive o mercado hoje muito mais do que eu ainda atuo em algumas maneiras de mercado do personal, mas você tem uma vivência muito forte. O que eu queria trazer para você, assim, logo de cara, né? Porque o assunto é ferramentas para o personal trainer no atual mercado.
Eu acho que o primeiro ponto, Tiagão, que eu queria levantar com você é assim: quem é o profissional de educação física hoje? Qual é a cabeça de um profissional de educação física hoje? Ou melhor, será que ele amadureceu? Será que ele não amadureceu? Como que ele está encarando uma realidade antes desse processo caótico de isolamento e de dificuldade financeira para 99% dos personagens? Eu digo que 1, 2% é o que já tinham algumas ferramentas que depois a gente pode trocar uma ideia. Mas 97%, 95%, eu estou jogando números, provavelmente está sentindo agora de fato uma dificuldade financeira muito grande. Então eu lanço para você aí, quem é o profissional de educação física antes e depois da pandemia, o que ele pode ser? Cara, eu acredito muito no seguinte, eu acho que o profissional da educação física, antes e depois da pandemia, ele tem que ser, antes de tudo, antes de qualquer coisa, ele tem que ser um educador e ele tem que ser um empreendedor. Ele tem que ser um cara que visa um empreendedorismo focado na saúde e na ajuda mútua das pessoas. Eu acho que esse é o ponto principal. Porque quando a gente fala um pouco mais sobre educação e empreendedorismo, a gente começa a entender que para você conseguir empreender, para você conseguir fazer o teu negócio crescer, a primeira coisa que você tem que ter é um entendimento global 360 sobre o teu negócio. Então, um aspecto operacional, um aspecto técnico, né? Apesar dele ser o alicerce, dele ser assim, o principal ponto, eu bato muito nessa tecla, ele é o principal ponto, sem ele não existe profissional de educação física, ele vai te levar a um determinado caminho, ele vai te levar até um determinado lugar. Mas você precisa conhecer um pouco mais sobre comunicação, você precisa conhecer um pouco mais sobre gestão financeira, sobre planejamento, sobre marketing, enfim, sobre todos os aspectos que circundam um negócio, para que você consiga ser um profissional que, de fato, você vai sobreviver a uma pandemia como essa que a gente está vivendo hoje. Você é um cara extremamente preparado para conseguir atuar tanto no mercado offline quanto no mercado online e para conseguir sobreviver a qualquer tipo de barreira que é imposta para você, né? Se a gente parar para pensar hoje, Léo, um dos principais problemas que a gente percebe, que a gente vê, não é, dentro desse cenário da pandemia, do coronavírus, né, que se instalou, é porque as pessoas não têm uma presença online, as pessoas não têm uma esteira de produtos já preparada, elas entendem que, poxa, para atuar dentro da área da educação física, eu vou atuar como personal trainer. Para atuar como personal trainer, eu vou realizar um atendimento único, exclusivamente presencial, então eu vou ter um único duto de receita, que em termos de modelo de negócio é um grande erro, né? Na realidade é um perigo até. E a partir do momento que isso está funcionando, eu vou investir, vou continuar me alicerçando em cima disso e vou ancorar toda a minha produção, toda a minha intervenção prática em cima de um conhecimento técnico, mas eu não vou progredir para entender as questões gerenciais da minha empresa, as questões estratégicas da minha empresa, e a partir disso eu me vejo numa situação de risco quando a gente diz assim, a torneirinha do presencial fechou, e agora? O que fazer? Não é? Então eu vejo que esse profissional de educação física hoje, ele é um cara limitado. Não é um cara limitado tecnicamente, né? Mas ele é um cara limitado quando a gente pensa a nível de negócio. Ele é um cara que ainda não enxerga a atuação dele também como um modelo de negócio que deve ser rentável, deve ser lucrativo e o principal, né? Deve ser sustentável, ou seja, ele deve conseguir fazer isso por bastante tempo para conseguir colher bons frutos. Perfeito. A gente pode relacionar algumas coisas bem interessantes aí no que você colocou. Primeiro é esse lado aí, que eu acho fantástico, do aspecto empreendedor, que muitas vezes há uma lacuna no processo mesmo da graduação, né? Que é preparar o profissional de educação física dentro de um contexto de empreendedorismo. Graças a Deus, quando eu estava na universidade em Morumbi, eu tive uma das melhores coordenadoras da minha história, que foi a professora Débora Palma. Ela foi depois dispensada da Universidade em Morumbi, depois veio uma outra coordenadora e agora tem um outro coordenador que sabe. Essa coordenadora, que chama-se professora Débora Palma, se alguém estiver ouvindo aí, pode mandar beijos para ela. Ela transformou
Eu lembro disso até hoje, Tiagão. A educação física, a graduação, pelo menos 3 disciplinas voltadas excepcionalmente para mercado, empreendedorismo e gestão de negócio, porque ela é empreendedora, ela é da educação física, mas ela é do empreendedorismo. E ela criava planos de negócio, estratégias de negócio, abrir uma firma, ou seja, ela colocou na cabeça dos alunos da graduação o papel negócio, educação física. Acontece que quando a gente vai para o mercado, eu acho assim, o mercado ele é muito cruel. E eu atuei no mercado, ainda atuo, né? Eu tenho alguns alunos, alguns clientes, eu trabalho com atletas olímpicos até hoje, mas eu atendo alguns alunos de saúde. E estou abrindo um espaço, né? Que era para abrir agora dia 28, vai abrir agora só depois. De desempenho e de grupos de saúde geral, né? Então, o que eu percebo do mercado? Hoje, quando o profissional ele sai da academia, ele sai da universidade, há uma cultura ainda achando que o mercado dele ainda é só academia ou, em alguns estados, escola, pensando em concurso público, tanto no âmbito municipal ou estadual. E é engraçado que a gente fala assim, pô, Léo, mas isso aí é meio retrógrado, é lá de trás, né, esse tipo de pensamento. Eu falei, não, não é. As pessoas ainda que fazem a educação física, muitas delas ainda, eu não estou dizendo que algumas pessoas não tenham o nicho já focado nisso. Ela já sabe que é aquilo que ela quer. Aí é outra história. Aí é foco, é outra parada, é objetivo. Ela não quer ser mais uma, ela quer ser a referência da escola, ela quer ser a referência do mercado de musculação. Mas eu estou falando agora de trabalho. Trabalho é diferente. Aí que eu quero dizer para você. Quando a gente encara dessa forma, você literalmente sai da graduação, pega a tua cédula profissional e aí entra no mercado. Eu estou falando agora do mercado formal. Esquece o informal, que é o cara que não tem CREF, o cara que já está estagiando sem essa época de estágio. Esse cara, quando entra, ele vai justamente para fazer o quê? Eu preciso pagar as minhas contas. Eu preciso pagar conta. Qual é o problema disso? Nenhum. Que é você que vai ter que se virar para pagar as suas contas. O problema é que quando você fica nesse nível, ele é trabalho. Trabalho. Aí você fala assim, Léo, qual é a diferença de trabalho e emprego? Presta atenção agora. Em muitas academias no Brasil, elas praticamente ofertam um serviço, eu não digo escravo, mas ela tem um serviço que foge de preceitos legais da justiça, para justamente não pagar vários atributos. Literalmente, o profissional de educação física, ele não é um profissional. Ele é, de fato, um cara que está indo lá, cumpre uma atividade e recebe lá um valor para poder estar realizando aquilo. Que em torno de 7 a 12 reais no contexto da musculação, e nas atividades coletivas um pouco mais. E aí, quando você fala isso, qual é a diferença do trabalho para o emprego? Porque o trabalho, às vezes você não tem um vínculo. Há uma ideia de vínculo, mas não tem um vínculo formal, porque você nem registrado é. Agora, por exemplo, está entrando o microempreendedor, para o próprio profissional, ele agora dá a notinha dele, que eu acho fantástico. Mas acontece que quando você não tem uma profissionalização dentro do mercado de fitness, o profissional ele acaba se vendo como, sei lá, é um escambo, acaba tendo uma troca ali. O emprego, há um contrato, há uma formalização. Só que no nível do emprego, que para mim é diferente do nível que eu quero almejar um pouco mais, o nível do emprego ainda é aquela coisa assim, eu tenho uma hora para cumprir. O meu horário é das 6 às 10 da manhã e na outra academia é das 2 às 8. E depois disso acabou. Então ele fica naquilo na cabeça. Quinto dia útil eu recebo, ou dia 15, dia 20 eu tenho um vale e eu tenho meu horário de saída e meu horário de lanche. Pensando dessa seguinte. Então é um emprego. Só que qual é o problema disso? O problema disso é que você fica preso nesse sistema. Esse sistema, para algumas pessoas, é importante, talvez seja até convidativo no início. Para quem que seria? Sei lá, talvez no início, num processo ainda, primeiro 6 meses, primeiro ano, para você amadurecer, para você começar a pensar como empreendedor, para você também ter experiências, né, de várias áreas para poder estar atuando, que no estágio talvez você não tenha tido a oportunidade. Tem gente que nem faz o estágio, é tudo gato, né? É. E aí, quando ele pensa além disso, ele entra no que eu chamo de um profissional de excelência, que ele almeja
o que eu espero de todos, que é, de fato, o empreendedorismo relacionado à vocação. É uma palavra que eu sempre insisto. Perfeito. Porque o empreendedorismo associado à vocação, não adianta você ser empreendedor e odiar fazer o que você quer. Exemplo prático. Se você gosta de musculação e o teu tesão é musculação no personal, e para hipertrofia muscular, por mais que o mercado fale, isso não vai dar dinheiro, isso não vai dar... Calma, tem gente que ganha muito dinheiro com hipertrofia muscular. Muito dinheiro. Não é todo mundo, mas tem gente que ganha. Nesse sentido, o que eu quero dizer? Se é o teu tesão e a tua paixão, então ali é vocação. É o que você almeja fazer. Mesmo que ninguém fale para você não fazer nada, quando você vê, você está estudando sobre hipertrofia. Quando você vê, você já está pensando em treino de hipertrofia. E assim vai. Eu estou jogando isso aqui para você entender que existem vários contextos para a gente pensar nisso. Perfeito. E aí, óbvio, ele agora vai entender, puta, se eu tenho tesão nisso, como agora eu posso capitalizar? Como eu posso agora fazer isso gerar dinheiro? Como é que eu posso agora, essa paixão, despertar para algo a mais? Aí entra o empreendedor. E nós não sabemos. Nós não sabemos. Eu conheci um cara que fez mestrado e doutorado na USP de Ribeirão. Ele é um cara completamente desacreditado se analisar a história de vida dele, que ele veio de uma família paupérrima, ele é negro, então ele coloca isso muito claro, a dificuldade que ele teve no próprio mestrado que ele fez em medicina e o doutorado que ele fez em medicina, mas sendo da educação física, e ele, da crise, né, ele escreveu uma coisa assim, ele escreveu assim, na crise eu aprendi que eu era empreendedor e não sabia. Aí, o que ele quis dizer com isso? Ele falou assim, porque eu sempre deixei uma reserva, de tudo que eu ganhava, eu deixava uma reserva para alguns momentos que poderiam trazer crise na minha vida. Eu só não imaginei que ia ser agora. Falei, aí, como é que você está fazendo? Não, eu consigo me garantir durante ainda 6 a 8 meses de uma crise. Falei, meu, fantástico. Falei, meu, você tem que tirar o chapéu, você entendeu a coisa, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nisso daí que você comentou, o empreendedorismo relacionado à vocação, ele é importante para nós. Agora a questão, Tiagão, que aí eu jogo para você, que 98% das pessoas que estão nos ouvindo e pessoas que são da área de mercado de personal, hoje, literalmente, elas não vão ter grana para pagar, provavelmente, o aluguel do quinto dia útil. E se prolongar mais ainda isso, vai o quê? A dificultar o segundo mês e o terceiro mês. E aí é que eu quero jogar para você. Puxa, como que a gente pode pensar nesse momento de grande dificuldade, ferramentas práticas para esse personal não se enrolar mais ou já pensar em novas possibilidades, porque a gente sabe que isso aqui também é passageiro. Ó, o Eduardo Reis, ele me ama, entendeu? Essa semana, ele é um dos melhores nutricionistas do esporte que eu já conheci. Então, um beijo para você. Vamos lá. Tiagão. Léo, é uma pergunta bem complicada, mas assim, Muito. o que é que eu penso? O mercado ele já mudou, tá? Na realidade, o mercado ele já vinha mudando anteriormente, né? E as pessoas ainda criavam barreiras para poder mudar junto com o mercado. Porque o mercado ele muda, ele estava migrando já para o online, para o marketing digital, para os cursos, para os serviços digitais. E a partir de agora, as pessoas elas se viram na necessidade, na obrigação de entrar dentro desse jogo, né? Do jogo do marketing, das redes sociais, do jogo da internet. Qual é o grande problema e qual é o grande lance em cima disso tudo que a gente está vivendo hoje, né? Eu costumo dizer que quais são as principais ferramentas que o personal trainer ele precisa ter para realmente conseguir sobreviver nesse momento. Bom, uma das principais coisas que ele tem que ter é conhecimento. A outra coisa que ele tem que ter é carisma. E a segunda coisa que ele tem que ter é conseguir transmitir esse conteúdo para as pessoas, né? Perceba, se o cara que está atuando hoje como personal, se a menina que está atuando hoje como personal, ela não tem uma boa didática, né? Ela não consegue desenvolver bem a comunicação dela com os clientes presenciais, imagine o problema que ela vai ter agora ao realizar de forma online, né? Se ela não tem poder de síntese, se ela não tem a competência técnica de identificar possíveis problemas que aquele cliente está
está apresentando durante a realização de um determinado movimento de maneira presencial, imagina o problema que ela não vai ter de maneira online. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que todos os problemas que a gente tinha presencialmente e pelo contato aproximado eles eram mascarados, eles ficaram muito mais claros agora nesse momento online que a gente está vivendo. Não é? E eu reforço para você, o grande lance hoje, para a gente conseguir sair dessa crise, para a gente não sucumbir a todos esses problemas que estão acontecendo, primeira coisa, né? Antes de tudo, antes de qualquer coisa acontecer, você tem que se perceber como uma empresa que pecou no seu planejamento. Né? Você tem que perceber que esse é o momento de você tentar se reinventar e tentar estudar as ferramentas que você pode conseguir fazer para alavancar o teu negócio de novo. Porque é aquela coisa, enquanto tem gente que está chorando pra caramba, né, agora, tem alguns alunos meus que disseram assim, cara, agora é a oportunidade que eu queria para testar um modelo novo de negócio. Só para você ter ideia, Léo, tem um cara aqui em Natal que trabalha com dança. Ele dava aula de dança na academia, fazia alguns eventos de dança, essa zumba, essa coisa toda. E o que foi que aconteceu? A partir do momento que ele enxergou que as academias iam fechar e que não poderia mais haver aglomeração, ele criou um cenário propício para conseguir realizar das aulas de dança dele através da internet para grupos. Ou seja, quando a gente estava no 14º dia de quarentena, aqui em Natal, ele já estava vendendo o segundo lote da aula de dança dele. Ou seja, ele vendeu para 30 pessoas o primeiro, depois vendeu para mais 30 pessoas e assim ele ia monetizando e escalando o negócio dele. O que é que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, ele teve uma visão antecipada, né? Ele estava pronto. Ele tinha o domínio das ferramentas principais. Ele tinha um conhecimento técnico, ele tinha uma boa comunicação, ele sabia encantar esse cliente, né? Ele sabia exatamente aquilo que estava fazendo, ele tinha domínio total sobre aquilo e ele entendia que não bastava só ser um operacional, ele precisava entender do negócio como um todo. Então, a partir do momento que você tem, e assim, eu sou muito claro, eu sou muito enfático quando eu bato nessa tecla, porque eu falo isso para todos os meus alunos. Olha, tem que construir um fundo de reserva. Então, quando você olha para trás, num momento como esse de crise, né? Você diz, poxa, eu tenho 8 meses garantidos de contas pagas. Poxa, já me dá um alívio. Por quê? Porque, cara, para durar 8 meses de um problema como esse, pode durar, mas assim, a gente sabe que não vai chegar a tanto, não é? Então, já te dá uma tranquilidade. O que é que você olha agora? Você diz assim, agora eu tenho que pensar no que é que eu não vou perder de clientes, não é? Do que eu vou conseguir segurar, transferir para um meio online. E o que é que eu vou fazer agora de novos modelos de negócio para conseguir monetizar, para conseguir manter o meu negócio sendo um negócio sustentável e cada vez mais lucrativo. E aí parte, não é, para aquilo que você falou. O cara tem que ter vocação, não é? O cara gosta de dançar, o cara nasceu para aquilo ali, o cara se sente bem fazendo aquilo. O cara está lá, quando está todo mundo descansando, todo mundo indo para a praia, ele está com o som ligado, treinando coreografia, assistindo vídeo, pensando como é que ele vai fazer. Então ele tem uma vocação direta para ser muito bom naquilo ali, né? Ele paga o preço para ser muito bom naquilo ali. E a partir do momento que a gente se predispõe a pagar o preço para ser muito bom em algo, automaticamente a gente vai ter que colher algum tipo de fruto, né? Como uma dessas lives aí falou, que eu não lembro mais nem quem foi, o plantio, ele é opcional, mas a colheita, meu amigo, a colheita, ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Se você não plantar, você vai colher alguma coisa lá na frente. Então, a ideia é que você consiga plantar algo muito bom para você ter uma colheita próspera, né? No momento oportuno. Eu acho que uma fala que você colocou muito bem aí, que para alguns parece ser duro, é o fato de ter pecado no comportamento profissional. Sim. Do lado do empreendedor. E nós nos enquadramos nisso. Não só, eu estou dizendo, eu também me enquadro nisso, e certamente milhares de profissionais de educação física se enquadram nisso. Nós não planejamos, nós não organizamos e nós não geramos uma reserva de caixa. E quando você menciona reserva de caixa, presta atenção, gente. É aquela reserva de caixa que seria a troca de um dos botecos que a gente sai com os amigos, o valor que você gastaria para aquilo, reserve isso daí.
E sai mais uma vez, não tem problema nenhum. Você tem 4 finais de semana, reserva 1 ou 2 finais de semana como reserva de caixa. E usa os outros 2 para você também ter sua vida social, que é extremamente importante. Então, quando você pensa assim, mas eu vou ter que dar muito dinheiro, gente, a gente gasta dinheiro adoidado com coisas nada a ver. Coisas que são literalmente gordura. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. A mudança de comportamento, eu acho que vai ser um dos pontos mais de dificuldade do nosso mercado de profissional. Porque a mudança de comportamento, ela parte para uma premissa, Tiagão, de uma autorreflexão, de uma autocrítica, de uma análise de consciência. Então é assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que tem hoje, nesse exato momento, mais de 200, 300 pessoas nos ouvindo essa mesma fala. Quantas pessoas nesse exato momento falaram, puta, os dois têm razão. Eu preciso agora começar a pensar de uma outra forma. Então, acho que esse é um ponto principal aí. Uma autorreflexão, uma crítica e a consciência cair em si para uma mudança de posicionamento. Outra coisa que eu achei muito legal que você comentou é que algumas pessoas associam a crise e o caos como única coisa a observar. O que eu penso sobre isso? Sempre onde você dispõe mais a energia, obviamente é onde você vai ter mais foco. Então, o que eu quero dizer? Eu não sou hipócrita em falar que também isso não traz uma angústia em mim. Óbvio que sai, como no Thiago, como todo mundo. Nós dependemos também financeiramente do mercado e muito do mercado. Há uma angústia, há uma expectativa, há uma ansiedade. Só que, de verdade, eu parei de ver televisão faz um bom tempo. Mas por que eu parei de ver televisão? Porque eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o que estão falando. E, de verdade, o Thiagão vai concordar. No Brasil, sou bem franco porque eu trabalho com saúde pública. Pode ter certeza que metade, mas pode botar aí, sei lá, quantos por cento, está tudo mais questão de briga de poder do que realmente é o processo de saúde aí. Tá? Então eu parei de olhar isso, eu quero ver outras coisas. Então nesse interim, o Leonardo Lima, o que construiu? Algo que eu parei no tempo. Hoje eu contratei uma empresa de mídia digital, então uma empresinha de mídia digital hoje, eu tenho 2 suportes que têm me auxiliado, por isso que eu estou fazendo mais live, por isso que eu estou fazendo mais gatilhos, por isso que eu estou abrindo relacionamentos. Eu nunca tive canal do YouTube, eu nunca tive Telegram. Mas, Léo, você é bobo? Não. Eu preciso plantar algo que eu sei que daqui 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, o mercado vai me enxergar também como algo de referência sobre essa área e vai acabar me contratando para essas questões também. Outra questão que eu vejo é assim, usando o exemplo aí que você colocou do rapaz da dança. Poxa, o cara, ele entendeu a caixa. É uma coisa que eu uso. O grande problema da educação física, e eu, Léo, me incluo nisso, é querer enxergar fora da caixa. Enxergar fora da caixa. Gente, presta atenção. Se a gente não entende nem o que tem dentro da caixa e as ferramentas que são utilizadas dentro da caixa, qual é a coisa que faz você querer pensar fora da caixa? Uma das ferramentas da caixa é o empreendedorismo. Uma das ferramentas é gestão de negócios e finanças. Gente, a gente não sabe usar várias ferramentas da caixa. Perfeito. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que nós não somos algo sem sentido dentro do mercado profissional. Nós somos profissionais de educação física. E eu não vou entrar em questão se eu sou professor de educação física, se eu sou educador de educação física, que isso aí para mim é papo de bêbado infantil. É igual agora o pessoal metendo pau no CREF. Toma vergonha na sua cara. Toma vergonha na sua cara. Como é que você vai ir contra algo que nós lutamos tanto para uma regulamentação que é a profissão de educação física? Não faz sentido. Mas eles roubam, o problema é deles. A justiça vai ser para eles. A corrupção um dia vai descobrir é deles. E tem alguém que olha que é Deus, que na hora certa vai colocar a medida certa
do que tem que ser julgado e do que não tem que ser julgado. Agora, se eu ficar sem entender da posicionamento de regulamentação do que eu sou, poxa, aí, filhão, faz Começa a ficar difícil, né, Léo? Começa a difícil, ficar porque aí difícil. você tá brigando com algo que você faz parte. É que a gente tem uma mania besta, de achar que você não é participativo no que é o processo. O conselho não é sindicato, não é diretoria, não é gerente, não é funcionário. O conselho é você. O conselho sou eu. A educação física não é a educação física, sou eu. É o Thiago, é você que está nos ouvindo. Então, quando a gente começa a entender que nós somos o todo e trazemos uma imagem de um só, aí a gente para de querer bater em prego na parede com a mão. Eu acho que é isso, né, Tiagão? Porque senão a gente começa a sair um pouco demais e algo que precisa voltar para dentro. É assim, é muito complicado, né? Durante a graduação, a gente costuma brincar. Eu escutei da secretária de Esporte e Lazer, que antes de ser secretária de Esporte e Lazer aqui da nossa cidade, no município de Natal, ela foi coordenadora de uma das principais graduações daqui. Ela disse uma frase que me marcou muito, Léo. Eu acho que você também vai concordar. Olha, a graduação, né, a universidade, ela forma desempregados, né? Ela forma desempregados. Isso para mim bateu muito forte, porque se você parar para pensar, você está lá numa festa de formatura, comemorando, não é, a tua formação, né? A formação, que já é uma palavra meio tosca, é ser colocado dentro de uma forma, não é? Ser feito a forma de alguma coisa, e você está desempregado no outro dia. Se você não criou uma demanda de clientes anteriormente, você está desempregado no outro dia. E aí você começa a olhar para um lado e para o outro e você não tem nada. Você não tem mais absolutamente nada. Você não tem a rotina que você tinha anteriormente, não é? E você se vê perdido. Então, muito disso se deve, como a gente já conversou, da graduação, que ela não ajuda nessa inserção do profissional ao mercado de trabalho, mas muito se deve também do comportamento e da maturidade daquele profissional. Perceba, os profissionais que se formam um pouco mais velhos, eles conseguem entrar no mercado de trabalho de uma forma mais facilitada, né? Eles conseguem entender o jogo, eles já têm uma família, eles já sabem que não pode errar, eles conseguem utilizar o tempo dele de uma forma muito produtiva. E quando eu entro nessa questão de produtividade, né, ele deixa de gastar o tempo dele com algo que é circunstancial, como, por exemplo, assistir a televisão hoje em dia. É algo super circunstancial, porque não leva a gente para lugar nenhum. E ele começa a gastar o tempo dele, a utilizar o tempo dele com algo que é importante. E dentre todas as coisas importantes, entender a nossa profissão, né? Entender o que o nosso conselho faz e a importância de ter uma regulamentação é fundamental. Veja só, eu me vi ontem dentro de uma reunião aqui em Natal, com os donos das principais academias da cidade, né, com donos de algumas academias da cidade, mas com representantes da prefeitura, representantes do governo do estado, para a gente bolar algum tipo de estratégia, né, algum tipo de plano de ação para poder viabilizar a reabertura das academias em um momento apropriado. Quer dizer, não tinha outro personal trainer lá. As pessoas que estavam lá eram donas, as pessoas que estavam lá eram donas de academia e atendiam também como personal trainers, né? O único personal trainer que estava lá era eu. Quer dizer, naquele momento a gente tem que se fazer atuante. A gente tem que estar lá para dar o apoio às pessoas. Mas o que eu vejo hoje em dia, no comportamento da classe como um todo, até mesmo quando a gente joga uma postagem como essa reportagem sobre o CREF, né? Sobre o ADI 3482/2005, né, que para todo mundo é uma novidade, mas é um processo que vem desde 2005 se arrastando, né, mais velho do que o Chaves no SBT, a gente vê o despreparo. A gente vê o despreparo e a gente vê algo que eu julgo que é fundamental também. Eu tenho um nível superior, não é? Na minha graduação é de nível superior, eu tenho um nível superior, então na hora que eu vou procurar algum tipo de informação, eu vou na fonte correta. Eu não vou no site de fofoca, de tititi, para poder achar o que é e o que não é. Eu vou na fonte, eu vou no Confef, eu vou no CREF-RN, no CREF-SP, para entender qual é o posicionamento legal deles a respeito daquilo ali. Então, a gente percebe que isso é uma falha, mas é uma falha comportamental que se arrasta desde a graduação até a entrada, a inserção dentro do mercado de trabalho. E uma coisa assim que
que você falou que me chama muita atenção, né? Até pelo ritmo de redes sociais que eu vejo você hoje em dia. Você está num ritmo alucinante, não é? Toda hora que eu entro no Instagram, tem uma postagem sua, tem um conteúdo interessante seu. A gente vê uma mudança de postura, não é? E essa mudança de postura, ela tem que passar por uma pergunta muito simples, não é? Que às vezes as pessoas se confundem. As pessoas querem saber qual a melhor forma de fazer determinada coisa. Qual a melhor forma de reticências. E na realidade, elas deveriam procurar saber por onde eu devo começar a fazer isso. Porque no final das contas, em todo o processo, seja ele um processo acadêmico, seja ele um processo de desenvolvimento profissional, enfim, qualquer coisa que seja, existem duas variáveis que são super importantes, não é? A primeira variável é você ser disciplinado ao realizar aquela coisa. E a segunda variável é você ser resiliente ao fazer aquilo. Então é você fazer repetidas vezes até que aquilo lhe dê um resultado, né? A gente vive um mundo hoje em que as pessoas elas querem um resultado ultra imediatista, não é? Ou seja, o resultado imediatista que elas desejam ter hoje, elas não vão conseguir colher. Elas vão plantar hoje, mas elas vão colher daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Se elas forem muito boas, como você é um cara muito bom, elas vão colher mais rápido. Mas é porque você está super focado nisso. Você está simplesmente construindo as suas pontes, construindo as suas oportunidades. E as pessoas não veem dessa forma. As pessoas elas não querem construir, elas querem que alguém chegue, pegue na mão delas, coloque-as debaixo do braço e diga, olha, tá aqui a ponte limpinha, bonitinha para você passar. Por favor, passe. No mundo real não funciona desse jeito. E quando você falou um pouco sobre o meu trabalho, é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro. Eu não falo sobre aquilo que eu não vivo. Eu não falo em absolutamente sobre aquilo que eu não vivo. Para você ter ideia, antes da gente começar a aula, eu estava estudando aqui planejamento estratégico num curso gratuito que o Sebrae oferece. Eu estava estudando, eu estava querendo saber quem eram as referências, querendo buscar os artigos, querendo entender de uma forma geral para melhorar o trabalho que eu desenvolvo. Mas eu falo exatamente sobre aquilo que eu vivo, que é acordar cedo todos os dias, é dar aula de personal, é tirar parte do meu sustento também dos meus alunos presenciais, dos meus alunos online, não é? É errar, entender, reconhecer o meu erro. Então eu acho que as coisas funcionam muito dessa forma, né? Funcionam muito dessa forma. E a gente vê ferramentas bem práticas, né, Tiagão? Você comentou aí do Senai, né? Do Senac. Senac, né? Do Sebrae. Sebrae. O Sebrae, para quem não conhece, tem cursos gratuitos de gestão, negócios, empreendedorismo. Tem um curso que eu fiz lá há muito tempo atrás, que hoje existe 2 cursos lá. Eu não sei se ainda tem, Tiagão. Aquele que é intensivo, que você fica acho que 48 horas confinado sobre gestão e negócios. É fantástico para quem já fez. É fantástico. E o preço, como diz o Chico Anísio, o velho Chico Anísio, é pequenininho mesmo. E vários cursos. Então é assim, tem literatura, tem tudo hoje para você. Tem os cursos do Thiago, que são fantásticos em relação... Quem já fez... muitos alunos que já fizeram curso com você fizeram alunos meus, que a minha área é mais fisiologia, treinamento, mas eu tenho um lado muito comportamental e humano também no meu discurso. Mas na área de gestão e negócio, todas as pessoas te elogiam muito bem pela aplicabilidade e principalmente não falar que o chocolate é branco, mas o chocolate na verdade é negro. O que eu quero dizer? Você é verdadeiro. Então é assim, eu odeio ferramentas que são utópicas para 99% dos profissionais de educação física. Um papinho que, desculpa, não cola para quem é do mercado. E para quem é um pouco mais expert, chega até a dar um pouco de constrangimento. Eu falei, gente, não é possível que as pessoas estão comprando algo que notoriamente não tem nada a ver com a realidade de mercado. Então, acho que isso é um ponto. Outro ponto, Tiagão, aí eu te dou a fala final, não sei se você está me ouvindo ainda, que tá dando um eco. Tá tranquilo, tá perfeito. Tira o fone. Tá tranquilo. Você falou uma coisa importante. Eu acho que uma das ferramentas, eu acho que o nosso papo é ferramenta, puxa, cuidado, porque
A maneira que você se coloca na vitrine é a maneira que as pessoas buscam uma identidade de quem você é como profissional. Eu não entendi. Presta atenção. No açougue tem carne. Vários tipos de carne. O que eu estou querendo dizer para você? Cuidado para banalizar a maneira que você se expõe no mercado. O que é banalizar? Olha, existem profissões que eu não estou desmerecendo nem merecendo, mas são profissões que não têm nada a ver com a educação física. Por exemplo, eu não sou formado para ser modelo. Eu sou o Léo, formado para ser da educação física. Eu não sou formado para ficar expondo o meu corpo, mostrando minha barriga, minha perna, de uma maneira que praticamente se vende para o mercado de uma maneira fora da competência da educação física. Esse tipo de competência não é para a educação física. Esse tipo de competência é para outro setor, que, diga-se de passagem, deve estar dando muito lucro aí, porque está quantos mil anos para esse setor. Então, o que eu quero dizer? Cuidado com a maneira que vocês estão se colocando dentro do contexto social. Isso é perigoso. É perigoso, e aí o Thiago vai concordar comigo. Eu não estou nem aí, e nem o Thiago está aí, com o que você faz com a tua vida. Isso aí, cada um tem o teu problema, literalmente. Só tem uma coisa para dizer. Quando eu falei que a educação física somos nós, tudo que você faz me atinge. Tudo que eu faço atinge o Thiago. Tudo que o Thiago faz atinge a cara da educação física para o mercado e para a sociedade. Então, quem já foi meu aluno da graduação, ou alunos de uma maneira geral, olha, eles já ouviram isso aqui 1000 vezes. Cuidado com a imagem que você tem se exposto. Cuidado com a maneira que você tem se colocado. Por quê? Porque isso daí é o que você está vendendo. E se o teu foco não é empreender o que você está colocando na mídia, muda esse foco. Porque começa a falar de competência, mostra como que você elabora uma aula, fala sobre saúde, tem uma exposição limpa e íntegra. Isso é importante para uma ferramenta básica hoje na educação física. Hoje, o Thiago mostrou claramente que o híbrido é fundamental. Hoje não é só presencial. Provavelmente o novo mercado da educação física vai ser híbrido. Algo que alguns já faziam. Estão hoje muito bem. Mas ele é híbrido. O que significa isso? Significa que esse híbrido, ela vai ter que gerar uma empatia, uma troca. Quem é que está olhando hoje a rede social? A maioria das pessoas. Por que a maioria das pessoas? Porque elas estão em casa. Então, eu acho que é o momento agora de você levar o quê? Ferramentas, possibilidades, motivação, despertar interesse, seja de diversas formas. E olha, não fica caindo também no conto do lobo mau para comer a Chapeuzinho Vermelho. Comer no sentido literal, não sexual, né? Qual que é o conto? O conto é o seguinte. Eu acho legal quando as pessoas mostram a prática da atividade física que elas estão realizando. Por quê? Porque ela acredita no benefício que também ela está vendendo. Então é assim, é muito comum as pessoas julgarem. Nossa, o fulano está fazendo isso, que bobeira. Pô, fantástico, meu. Eu acho legal. O cara está mostrando que ele gosta e ele está mostrando de uma maneira séria, competente, mantendo os padrões adequados, explicando, justificando, escrevendo um texto na sequência. Eu sempre falo, ó, gente, vai fazer um vídeo, faz um texto explicando o que está acontecendo, explicando para quem que é. Não é só colocar o vídeo, traz uma justificativa do processo. Então, acho que é isso, né, Tiagão? Perfeito, perfeito. A maneira como a gente se expõe hoje, eu costumo brincar da seguinte maneira. Léo, você está conseguindo me ouvir bem? Tô. Tá, bacana. Eu costumo falar da seguinte maneira com os meninos que vêm participar do curso comigo, os meninos, as meninas, né? Eu trabalho com muito estudante de educação física que vai entrar no mercado de trabalho e trabalho com muitos profissionais que têm aí 2, 3, 4 anos de mercado, né? E uma brincadeira que eu faço é o seguinte: se tem muita foto mostrando a bunda, tem muita foto mostrando abdômen, é porque está faltando o livro em casa, é porque tem pouco conteúdo. É porque você não tem argumento, não é? A partir do momento que você só impressiona alguém pelo físico que você tem, significa dizer que teu argumento ele é falho, não é? E quando o teu argumento ele é ruim, com o passar do tempo você vai deixar de impressionar as pessoas, porque
Você não vai conseguir manter um físico de 20 anos de idade para o resto da tua vida, não é? Você não vai conseguir manter uma rotina de treinos, não é? Quando você tinha 18, 19, 20 anos, para o resto da tua vida. Então, você tem que começar a pensar a respeito disso a partir de agora. Você quer ser respeitado pelo tamanho da tua bunda ou por quando você abre a boca você encanta as pessoas, né? Pelo domínio do conteúdo, pelo poder de síntese mesmo, né? O poder de você resumir uma informação muito complexa e entregá-la de forma mastigada para as pessoas. Então, eu concordo com você em gênero, número e grau. É uma coisa que eu bato demais na tecla. Porque eu acho que exposição demasiada de físico não gera sustentabilidade no negócio, né? Então a gente poderia dizer que isso não é uma ferramenta tão adequada para o personal, Não é principalmente nesse contexto de hoje. Nesse ponto, a exposição demasiada, ela não ajuda em nada. Ela vai atrair um público, se você pensar em nível de negócio, ela atrai um público que deseja muito físico e é um público muito rotativo. Ou seja, a predominância de clientes que vai ficar com você vai girar em torno de 3 a 6 meses e você vai ter um turnover muito alto. Ou seja, muitas pessoas vão sair e vão procurar o outro que é mais forte porque está fazendo um ciclo agora e está maior do que você e o treino dele é melhor por causa disso, porque ele inventa mais. Entendeu? Perfeito. Que horas são, Tiagão? Só para me localizar. Que horas são? São 17h48. Então dá tempo ainda. Tiagão, uma ferramenta que eu acho fantástica aí, para a gente discutir e bater um papo. Todo treinamento personalizado, ele parte da premissa da individualidade. A gente crê nisso, numa individualidade e uma variabilidade interindividual. Eu sempre falo, né? Individualidade é uma coisa, variabilidade interindividual é outra. Exemplo prático. Variabilidade interindividual. Eu preciso treinar para a melhora do meu consumo máximo de oxigênio. Eu preciso melhorar minha saúde metabólica e diminuir meus níveis de gordura sanguínea. Legal, vamos fazer resistência, endurance. Então é uma individualidade. Aí você cria PSE, monitoramento pela frequência, monitoramento pelo VO2 que apresentou em teste de esforço, enfim. A questão mas o sujeito ele não gosta de caminhar, o sujeito gosta de pedalar. Isso é a variabilidade. O sujeito gosta de nadar, ele não gosta nem de pedalar, nem de caminhar. É a variabilidade. Então é isso que é importante a gente entender. Por que eu estou dando esse contexto? Porque eu acho que uma das coisas que vai acontecer no cenário próximo agora, até devido às questões financeiras que os nossos clientes também vão ter, e certamente terão e já estão passando, provavelmente os trabalhos de pequenos grupos vai ser muito fortalecido de novo. Os pequenos grupos, o personal atender 2 ou 3 ou 4, e que ele agora também, pela situação econômica do Brasil, ele vai ter que ter uma reorganização de planejamentos da maneira que ele vai ter o investimento para esses clientes. Exemplo, vou colocar um contexto mais prático para todo mundo, que é uma média nacional aí de 20 a 35 reais é uma sessão de treinamento de personal Brasil. Alguns estados são diferentes e dentro do estado ainda tem bairros que trazem diferenças. Mas uma média geral é isso, tá? Sim. Obviamente é flutuante. Já entendeu, tá? Aí você vai lá, puta, mas eu vou cobrar 30 reais, 40 reais, 50 reais. Então, agora você vai ter que criar uma estratégia, talvez, de pensar numa sessão de trabalho. Obviamente que eu não falo de sessão numa unidade. A gente nunca vende unidade, a gente vende um todo. E vai fracionando esse todo, como mercado, né? É uma empresa, não é uma empresa? É uma empresa. Então, pensa como uma empresa. Cartão de crédito, isso aí. E aí, o que você entende? Bom, eu não vou cobrar 50 como valor base. Eu vou cobrar 100. Só que do 100 eu vou colocar 4 pessoas. Pô, mas é difícil. 3 pessoas, de 3 a 4. Tudo bem. Acontece que as pessoas, provavelmente, algumas delas não vão ter um capital para poder investir, mas ela quer continuar. E aí entra o que o Thiago falou. Grupos. Ele usou a palavra afinidade. E eu vou usar grupos de afinidade. Grupos que tenham o mesmo objetivo. Grupos que tenham o mesmo relacionamento. Grupos que tenham a mesma perspectiva de convivência social. Amigos, colegas. Dá para você gerar estratégias corporativas agora em meio horário de trabalho. Ou seja, a gente precisa reaprender e reconfigurar essa nova demanda de mercado. Eu não sei se eu falei besteira, Tiagão. É tua área mais isso aí.
Tá perfeito o que você falou. E tem uma coisa que eu tenho que expor, tenho que deixar muito claro aqui para a galera que tá nos ouvindo agora, né? Que é na realidade, isso é uma missão, né? Abrir os olhos das pessoas para isso. Cara, se você só consegue trabalhar, se você só consegue trabalhar em uma grande academia com maquinário life, com maquinário movement, com o melhor maquinário que existe, não é? Com o teu aluno de personal individualmente, infelizmente, está faltando muito recurso técnico para você conseguir entregar um treino de qualidade para essas pessoas. Por que é que eu falo isso? Porque depois que a gente parou depois que o Brasil parou todas as academias, a gente observou, né? A gente observou que utilizar o peso corporal para se treinar, ele é possível, né? Utilizar o peso corporal para se treinar pode ser uma estratégia relevante. Tiago, significa que você tem que utilizar o tempo todo? Não, mas a gente tem que entender que um dos principais problemas que a sociedade enfrenta se relaciona com a adesão e aderência à prática do exercício. Então, criar alternativas, criar estratégias para que essas pessoas possam se manter ativas, mesmo à distância, mesmo que você não esteja presente, é importante, não é? E num momento como esse que a gente está vivendo agora, em que as pessoas estão em isolamento social, você atende o pai daquela família, você tem que ser capaz de entregar, você tem que ser capaz de entregar para o cara uma possibilidade de ele trazer a filha dele, você tem que ser capaz de entregar para o cara a possibilidade de ele trazer a esposa dele para treinar em conjunto durante esse momento. Eu acho que esse é o momento da gente realizar uma captação de clientes Perfeito. massiva, né? A gente dá oportunidade para que as pessoas elas conheçam o nosso trabalho e lá na frente, quando tudo isso acalmar, a gente possa realmente fazer uma oferta que atenda à Pô, necessidade e à fantástico. realidade Eu, deles. isso aí. É isso aí. E que pena que o tempo já está acabando, porque ela me abre vários flashbacks. Por exemplo, puxa, dá para você criar agora atividades híbridas, ou a híbridas não dá nesse momento, mas atividades online de oferta passiva para clientes que não são clientes, mas que provavelmente serão após a crise. Então é o momento de plantar. E logo depois, é isso que o Thiago falou. Se o sujeito já treina, pede para ele convidar 2 amigos para ter a experiência, mesmo que ele não pague nada, para ter a experiência. Eu vou te usar um caso meu. Eu tenho um cliente que surgiu depois de 10 anos. Depois de 10 anos, esse cliente voltou. E ele voltou por quê? Puta, meu, por afinidade, por respeito, enfim, vários atributos. E aí, eu mal voltei, ele já chamou o sócio dele, que já era meu aluno há muito tempo atrás, a esposa dele também vai voltar, o filho dele, que é atleta de tênis, também quer. Ou seja, nesse momento eu captei 3 passivos. Aí vem a pergunta, beleza, mas esse valeu a pena? Falei, puxa, valeu. Valeu como? Porque no momento de crise, olha que curioso, hein? A empresa dele está fazendo sucesso na crise, que é uma empresa de comunicação. E os produtos que ele tem como empresa fazem parte do que está lá no mercado, que é saúde, enfim. Então, ou seja, ele está lá em cima da crista da onda. E aí, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu estou contratado por um serviço que é praticamente metade do meu Pronabore e da minha universidade. Sendo que é um sistema. E aqui, você vê que coisa maluca? Então você fala, puta, como é que pode? Eu falei, pois é. Para você ver que uma coisa que foi lá atrás, no momento de crise, jamais eu imaginar arrumar um cliente que ia me pagar um valor que substancialmente, eu falei, meu, cara é louco de querer me pagar isso. E eu joguei o valor e ele falou, não, tudo bem, já estou depositando. Eu falei, putz, fantástico. Então o que eu quero dizer? É isso que a gente tem que começar a pensar. Então, Tiagão, eu quero agradecer assim, eu não sei o tempo que está aí, provavelmente está faltando 5 minutos agora. Exato. Eu queria que você desse uma fala final e depois você manda para mim e a gente fecha aí com chave de ouro. Cara, eu só quero, na realidade, agora mesmo, eu só quero agradecer a oportunidade. Eu quero falar que eu estou esperando em Natal, entre setembro e outubro, para a gente realizar a nossa imersão juntos aqui, tá? E a gente vai fazer uma divulgação forte para a gente trazer a nível do Nordeste inteiro para cá, porque eu acho que as pessoas de Natal e do Nordeste, elas precisam ter muito mais contato com o teu conteúdo,
com a tua pessoa, com a tua índole e com o exemplo profissional que você dá, que você é e que você reflete para todo mundo que está ao teu redor. É isso. Obrigado, gente. Tiagão, que Deus te abençoe muito. Obrigado a todo mundo pela oportunidade. Obrigado, Luiz Domingues, uma das colunas do Personal Trainer, e acabou de dar um oi aí para mim. Beijo no coração de todo mundo. Printa a tela, marca eu, marca o Thiago. E foi um prazer imensurável estar com você nesse momento. Beijo no coração de todos.